Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio, estamos iniciando mais um programa examinando os profetas. O estudo que nós temos aí toda semana da Haftará, que quer dizer a finalização, o término aí do estudo da porção, porém a gente coloca ele no início. A gente quer estudar os profetas desde o início do nosso ciclo da próxima porção da Torá e vamos ter esse vislumbre aí do que nós vamos encontrar ao decorrer dessa semana de estudo. Vocês já iniciaram hoje e vão finalizá-la no próximo Shabat, que inicia-se na sexta-feira, por volta das 6 horas. Então, apertem os cintos, vamos dar continuidade a esses estudos. Semana passada eu infelizmente não tive como apresentar para vocês, estamos voltando hoje, mas porque fica realmente muito corrido os estudos. Quando a gente faz o estudo da porção semanal e emendar já com esse estudo, às vezes fica muito corrido e teve alguns contratempos, eu não tive como fazer. Porém, vamos dar continuidade hoje e depois, se o Eterno se permitir, no próximo ciclo a gente repõe esses estudos aí que ficaram faltando, né? Foram alguns no início das 8 primeiras porções eu não fiz da Haftará e depois teve alguns momentos que eu não tive condições de trazer o estudo, então a gente vai repondo. Então vamos ao 44º estudo da porção, que é justamente o início do livro de Devarim, do livro que a tradução quer dizer palavras, né? Vou colocar só o slidezinho aqui para vocês. Pronto. Então, aqui estão os textos relacionados. A gente vai ver no livro de Devarim, do capítulo 1, versículo 1 até o 3, 22. E eu escolhi como tema aprendendo com os erros. Por quê? Como é que esse livro se inicia? Moshe, na realidade, esse livro vai mostrar aí Moshe trazendo uma compilação, né? um resumo de tudo o que o povo passou no deserto. Desde a sua saída lá do Egito, até chegar aquele momento ali nas planícies de Moabe, fazendo toda relatando esses fatos, inclusive repetindo as instruções do Eterno. Nós vamos ter já na próxima semana de estudos, né, a repetição das 10 palavras, textos maravilhosos. Porém, o início desse livro aparenta aí um puxão de orelha de Moshe para o povo, para que eles não repitam os mesmos erros da geração que morreu no deserto. Lembre-se do seguinte: quem está ouvindo esse último discurso aí de Moshe, não tem nenhum, a não ser o próprio Moshe e Caleb e Yehoshua, que eram da geração que tinham mais de 20 anos quando houve o incidente lá dos espias. Quando o povo decidiu reunir ali um espia de cada tribo e enviar para verificar se realmente o Eterno estava falando a verdade. Desconfiando do Eterno, se rebelando contra a voz do Eterno. Então, não existia mais essas pessoas que tinham 20 anos ou mais. Todos eles já tinham morrido no deserto. Eram pessoas que tinham essa vontade de se rebelar contra o Eterno, de questionar o Eterno, de duvidar dos seus decretos. Então, Moshe está falando para esse público, para que eles não repitam os erros dos seus antepassados. Então, Moshe fala lá com a voz, creio eu, né? Pelo menos nos textos transparecem que Moshe fala com a voz de crítica ali, de alerta, provavelmente com expressão fechada, para o povo entender o peso que é ser rebelde contra o Eterno. O peso que é voltar as costas para o Eterno. A gente viu na porção na semana passada que assim como essas pessoas que foram rebeldes viraram as costas para as instruções do Eterno,
a instrução do Eterno também volta as costas para essas pessoas. E chegando, como vimos também ontem, brilhantemente aí com o Moré Renato e Prísio, chegando no último estágio dessa caminhada, são vários estágios que vão fazendo o ser humano elevar a sua emuná, elevar a sua confiança, a sua fé para com as coisas do Eterno. E no último momento ali, nesse último estágio, é um momento que vai separar, literalmente, os homens dos meninos, né? O joio do trigo. É quando Moshe vai lá e dá mais um saculejo no povo, dá mais inflama mais o povo para que eles possam ser tementes ao Eterno, que não vai adiantar de nada querer entrar na terra prometida sem que haja uma fidelidade ao Eterno, sem que haja um comprometimento de seguir as suas instruções. Hoje em dia, infelizmente, acontece do mesmo modo. As pessoas querem entrar na terra, mas não querem obedecer ao Eterno. O Eterno deu as instruções, eu chamo de as regras do condomínio. Qualquer lugar que você for, existem normas estabelecidas. E as normas estabelecidas do reino do Eterno é a sua Torá, a sua instrução. Mas as pessoas não querem obedecer e dizem, não, mas eu vou entrar de todo jeito nesse condomínio aí. Eu vou entrar na terra prometida. Eu vou entrar no reino do Eterno. Porém, eu não quero obedecer. Não quero seguir as suas instruções. Nós estamos hoje fora, literalmente, do mundo vindouro, que ele ainda não chegou, mas estamos em treinamento para que quando ele chegue, nós estejamos já unidos com o Eterno em um só pensamento. Então Moshe está dando essa sacudida nas pessoas, trazendo seu último discurso, lançando para o povo ouvir as últimas palavras. E o que é que isso nos ensina, meus irmãos? Que literalmente, deixa eu só bater aqui, eu não sei se saiu alguma coisa. E literalmente, nem só de palavras brandas a gente vai andar por nossa jornada. O Eterno sempre vai repreender aqueles que ele ama. E quem lê essas instruções, acata essas repreensões. E nós não sejamos como aquelas pessoas que se rebelaram contra o Eterno. Então o verdadeiro sábio, meus queridos, vai ser aquele que aprende observando os erros dos outros. Ele não vai errar para poder corrigir suas ações. Ao ele ver já o erro de alguém, ele vai lá e já corrige as suas ações. Ele não espera, ele não paga para ver. Isso é tolice. Você botar a mão no fogo e para ver se realmente queima o fogo. Várias pessoas já botaram a mão no fogo e já se queimaram. Então você não precisa ir lá e botar sua mão no fogo. Do mesmo modo, andar em rebelião contra o Eterno é uma certeza de que você não será bem sucedido. Você não terá bons frutos para colher. Quando o Eterno vir buscar na árvore que representa você, ele não vai achar os frutos. Ele não vai encontrar nenhum tipo de fruto ali. E o que é que a palavra diz? Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mas muitos podem dizer, meu irmão, mas eu conheço tantas pessoas que tem tanto, né? Dinheiro, são bem-sucedidas no seu trabalho, tudinho, mas não dizem até que não acreditam no Eterno. São ateus. E são bem-sucedidos. Meus irmãos, se você baseia que a felicidade está em bens materiais, realmente, aos seus olhos, essas pessoas são bem-sucedidas. Mas eu conheço também muitas pessoas que têm dinheiro. Conheço assim, pessoalmente não, né? Eu já vi as histórias, já li, já escutei essas histórias de pessoas que têm muitas riquezas, muito dinheiro, mas entram em estado de depressão.
entram em estado de tristeza profunda, que não há ninguém que possa levantá-la. Por quê? Às vezes existe um vazio, meus irmãos, que só o Eterno preenche. Hoje em dia, principalmente através das redes sociais, são divulgadas imagens, fotos de pessoas aparentemente felizes, em fotos maravilhosas, em banquetes, em viagens emocionantes. Mas por trás das câmeras, é uma quantidade de pessoas invejosas que mentem para poder estar em determinados locais. Muitas vezes estão ali passando por dificuldades enormes financeiras, mas tem que aparentar que estão bem. Tem uma carga de responsabilidade tão grande que muitas vezes se isolam do mundo. Tem um caso do maior youtuber, né, do Brasil, um dos maiores aí, que passou um ano trancado dentro de casa com depressão profunda, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Um cara jovem, milionário, mas com depressão. Nem tudo. Às vezes a pessoa não tem um bom casamento, as pessoas que chegam próximas a essas pessoas que são bem-sucedidas só chegam a estar no seu convívio por interesse. Então é uma briga constante de selecionar quem é realmente seu amigo, quem não é. Já o pobre não. As pessoas que estão ali ao seu lado, com toda certeza, gostam da sua presença. Gostam de estar à sua volta. Porque ele não tem outra coisa a oferecer a não ser a sua amizade. A não ser o seu carinho, seu afeto, seu amor. Ele não tem dúvida que suas amizades são genuínas. Ele não tem dúvida que sua esposa realmente o ama. Ele não tem dúvida que seus filhos o amam, porque ele não tem nada para dar ao filho a não ser um abraço, um cheiro, um carinho. Não há preço que pague o amor. Não há preço que pague o amor sincero, verdadeiro, né? Então o Eterno vai repreender os seus servos, repreender aqueles que ele ama e trazer a menção para que hoje eu, você, tomemos cuidado para não cair nos mesmos erros dos nossos antepassados. Que a gente siga em frente, que a gente lute, que a gente corra atrás dos nossos objetivos, não esquecendo de dar uma olhadinha para o retrovisor e verificar o que foi feito contrário às instruções do Eterno, aquilo que desagradou ao Eterno, para que possamos seguir num caminho completamente diferente das pessoas que foram insurgentes contra o Eterno. Então, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. E no livro de Devarim, no capítulo 1, versículo 30... Deixa eu só fechar aqui uma coisa. No versículo 34, selecionei esses 3 textos só, para não entrar muito na porção do próximo Moré que vai ensinar, para que a gente possa se situar nos profetas, a relação entre os profetas e os textos da porção semanal. E o texto diz: Vaishma Adonai et kol divreichem. E ouviu Adonai a voz das suas palavras. Vai ketsof, vai Shavá lemor, e irou-se e jurou, dizendo. Então, Adonai ouviu o que diziam, irou-se e jurou. Então, o que é que o Eterno jurou para... Moshe está falando, descrevendo justamente o momento dos espias. É nessa porção que nós entendemos o contexto do envio dos espias. Da porção Shelach Lecha, envie para você. Por quê? Quando nós só lemos a porção Shelach Lecha, nós entendemos que o Eterno, pelas traduções também, que o Eterno disse: olha, envie espias para você. Mas porém, quando a gente lê nessa porção todo, que é o dever de casa de vocês, quando a gente lê todo o contexto, a gente vê que foram os líderes das 12 tribos que chegaram até Moshe pedindo para que fossem enviados espias. E Moshe foi consultar ao Eterno e o Eterno disse: envie para você. Se você quer enviar, envie.
Por quê? Essa atitude era, na realidade, um questionamento para saber se o Eterno, se aquilo que o Eterno havia falado era verdade ou não. Se a terra realmente era boa, se a terra realmente era possível de ser conquistada, se realmente tinha fruto, aqueles frutos que o Eterno havia dito, se aqueles povos eram aqueles mesmos que o Eterno havia dito, se não tinha mais, se não tinha menos. Então foi um questionamento do povo para com o Eterno. E o que é que Moshe está relatando agora? Que depois daquela situação todinha, principalmente quando os espias voltaram e começaram a falar mal da terra que o Eterno, não falar mal da terra, mas dizendo que era impossível o povo de Israel conquistar, e chegou ao ponto de querer apedrejar Moshe, apedrejar Aharon, e principalmente os 2 espias que foram fiéis disseram: não, realmente, vamos subir agora, vamos conquistar a terra agora. Queriam apedrejar essas pessoas. O povo já estava pronto para entrar na terra. Faltava alguns metros ali, já ia iniciar a conquista da terra. Mas através desse momento, do que as pessoas falaram, palavras duríssimas, dizendo que Moshe e Aharon e o Eterno trouxeram as pessoas para serem mortas ali. Os seus descendentes seriam mortos, que eles serviriam de escárnio para aquele povo. O Eterno disse: vocês não entrarão, mas os seus filhos, que vocês disseram que seriam como presa, esses vão herdar a terra. Foi aí que o Eterno se irou contra as pessoas. Há um motivo para essa revolta do Eterno. E no versículo 35 diz: In ree ish ba anashim hale hador hara hazé et haaretz hatová. Ou seja, que nenhuma dessas pessoas de toda geração maligna verá a terra. Asher nishebati latet la avoteihem. A boa terra que jurei dar a seus antepassados, aos seus pais. Então, o Eterno diz que essas pessoas não entrarão. E o que é que a gente vai ver nesses textos aí? E depois que o Eterno trouxe esse decreto de juízo, que a boca do Eterno proferia um juízo, por isso que eu acredito que Pinhas nasce nesse momento aí, por isso que ele recebe esse nome, né? Boca de juízo, né? Boca de bronze. Ou seja, que o Eterno decretou um juízo sobre o povo, que eles não entrariam na terra por causa da sua desconfiança e por causa da sua rebeldia. E o que é que a gente observa nos textos? Que o povo, em tese, se arrependeu do que fez, chorou, né? Entrou em prantos ali, pedindo por misericórdia ao Eterno, dizendo que se arrependeram daquela atitude, que não iriam mais se rebelar contra o Eterno. Mas você observa quando um arrependimento não é genuíno. Quando o arrependimento, ele é só por um momento. O Eterno permaneceu firme em não perdoar, né? O povo, que já sabia, lógico, da sua atitude, da sua real intenção, que era somente de entrar na terra, independentemente da forma que seria. Ou seja, o povo queria entrar na terra, mas não queria obedecer ao Eterno. Era basicamente isso. É o que acontece até os dias de hoje. As pessoas querem entrar no reino do Eterno, mas não querem obedecê-lo, porque ficam inventando um monte de empecilho para não obedecer ao Eterno, e chegando ao ponto de mentir. Deixa eu tirar só a sujeirinha aqui. Isso. De mentir, dizendo que o próprio Mashiach, que a única função nas escrituras do Mashiach, além de, lógico, além de trazer expiação para o seu povo, de redimir o povo dos seus pecados, através de quê? Do pleno conhecimento da Torá. Então, se o Mashiach, se Yeshua, que veio nos ensinar os bons caminhos, ensinar como agradar ao Eterno, como ser um só com Ele, praticando as suas instruções, que é o que a gente vai ver nesse estudo, a única função do Mashiach é ensinar ao povo o bom caminho. Se ele vem e diz que o caminho já não precisa ser cumprido,
é um falso Mashiach. Ele é falso, ele é um feiticeiro que trouxe, como é que eu posso dizer, milagres acompanhado de sinais e veio ensinar outro caminho. É o que está nesse livro que a gente vai ver no capítulo 13. É uma descrição perfeita de um falso profeta. Por isso que muitos não acreditam nos ensinamentos de Yeshua. Não porque pararam para ouvir o que para ouvir sobre ele, da boca dele. Não porque foram ler nos escritos nazarenos os textos, mas tão somente pelo que aqueles que se dizem seu discípulo falam acerca dele. Muitos não escutam Yeshua, não acreditam em Yeshua nas suas instruções, mas não acreditam nele, mas nunca leram sobre verdadeiramente o que ele disse. Nunca ouviram a verdade sobre o que ele disse. Nunca se atentaram. Quando essas pessoas pararem e param para estudar e ler o que ele falou, se despinam da mentalidade daqueles falsos discípulos que até hoje ensinam errado sobre o nosso mestre, quem lê se rende aos seus ensinamentos. Porque é um ensinamento totalmente concernente com as escrituras. Não existe nenhum traço de rebeldia nem de transgressão no nosso Mashiach Yeshua. E pulando do versículo 35 para o 43, diz: Ve adaper alechem velo shema'atem vatamru et pi Adonai vatazdu vatalu ha'ara. Então eu declarei a vocês, mas vocês não ouviram. Em vez disso, rebelaram-se contra a ordem de Adonai, pegaram em armas e subiram para a região montanhosa. É o que eu estava falando, de que essas pessoas tiveram um falso arrependimento. Eles haviam transgredido a ordem do Eterno, eles haviam enviado espias, eles haviam perdido a oportunidade de entrar na terra, saindo da nuvem, choraram dizendo se arrepender, e o Eterno disse: agora vocês não têm mais a chance. A porta está fechada, eu não vou mais com vocês nesse momento, só daqui a 40 anos, quando toda essa geração morrer. Então eles vendo esse decreto, o que é que eles fizeram? Em vez de se abaixar a cabeça e aceitar, não. Aí é que mostra que houve um falso arrependimento dessas pessoas. Eles pegaram as armas e subiram para tentar invadir à força a terra prometida, sem a presença do Eterno. E Moshe disse: não vá, porque se vocês forem, vocês vão morrer. Foi tanto que eu botei aqui no início a imagem, né, de uma luta em cima das montanhas. Foi quando o momento que o povo aí foi derrotado, né, nessa ilustração. Então, o que é que a gente pode examinar a partir desse link que a gente está fazendo com os profetas? Que existe literalmente uma divisão, meus irmãos, daquela geração que foi desobediente e principalmente o chamado do Eterno para o arrependimento. Existem as pessoas que são desobedientes, contumazes, e existem aqueles que receberam o chamado de arrependimento, estando na desobediência e se arrependem genuinamente. Os que se arrependem genuinamente são os que estão em caminho de Techuvá, o caminho de retorno. São esses que vão rodear os 40 anos e vão entrar na Terra Prometida. São esses que têm, em tese, 20 anos ou menos quando tinham suas transgressões e disseram: eu não vou seguir os caminhos dessas pessoas que foram desobedientes ao Eterno. Pelo contrário, eu vou andar em obediência nesses 40 anos que o Eterno mandou, porque ele sabe o que é melhor para mim. E vou dar esses 42 estágios, andar nesses 42 estágios da Techuvá. Eu não vou pular nenhum. Eu vou
galgar estágio por estágio. Nem que demore 40 anos, eu vou seguir. Porque se aqueles que tivessem menos de 20 anos dissessem, mas eu também não quero não. Eu andar 40 anos, 39 anos agora, 38 anos no deserto. Não, eu vou subir também para lutar agora e vamos conseguir entrar agora. Não vou esperar nada disso não. Aqueles que foram obedientes, que tinham 20 anos ou menos, e não subiram nesse momento para atacar, quando o Eterno disse que não era para atacar, sobreviveram. E quem passou por todos esses anos entrou na Terra Prometida. Só nesse momento que eles entraram. Então, existe uma diferença entre os arrependidos e os falsos arrependidos. E no livro de Yeshayahu, no capítulo 1, versículo 2, o profeta diz o seguinte. Ixi, não tá indo. Shimeu Shamaim Ve Ha-Azini Eretz. Ouça, ó céus, preste atenção, ó terra. Que Adonai Diber, pois o Eterno está falando. Banim Gidalti Ve Romanti Pechem Pashiu Bi. Tenho nutrido, tenho alimentado os filhos, mas eles se rebelaram contra mim. Então o Eterno chama, né, os céus e a terra, para que eles ouçam, pois ele está falando. E ele faz uma reclamação ali. Ele chama toda a criação para dizer, eu alimentei essas pessoas, eu dei de tudo, e elas se rebelaram contra mim. Para mostrar o tamanho da injustiça da qual o povo de Israel estava fazendo com o Eterno naquele momento. Então, hoje em dia, meus irmãos, temos que tomar cuidado para que nós não estejamos no grupo de rebeldes. Pelo contrário, a gente sempre esteja amando o Eterno, buscando melhorar cada dia mais em nossa atitude para com o próximo, nossa atitude para com o Eterno, buscando fazer a sua vontade, estudando como nós fazemos. A cada Shabat temos quem nos ensine em cada sinagoga, nas suas casas aí, as suas casas de estudos, que são as suas próprias casas, e nós temos acesso aos ensinos da Torá através da internet hoje. E como está lá no texto de Atos, né? Cada Shabat nós temos quem pregue Moshe, ou seja, que as instruções que Moshe recebeu do Eterno vão ser pregadas a cada Shabat. No versículo 3 diz: o boi conhece o seu dono, o jumento o estábulo do seu senhor, mas Israel não conhece, meu povo não pondera. Então, o que acontecia no tempo do profeta Yeshayahu? A gente sabe que é um povo que estava vivendo completamente assimilado ali às culturas pagãs que existiam à sua volta. Cultuando a imagem de escultura, fazendo poste ídolo, queimando seus filhos a outras divindades. Acontecia muito no Reino do Norte, né? Yeshayahu está aí no Reino do Sul, em Judá, que já estava sendo contaminada também por isso. O Eterno diz que o pecado de Yehudá é maior do que o de Israel. Por quê? Em Yehudá ficava o Mishkan, posteriormente o Beit Hamikdash. Então lá tinha muito acesso aos escritos da Torá, existia uma quantidade enorme de sacerdotes que tinham conhecimento das instruções. E já o povo do norte tinha um conhecimento um pouco mais escasso. Eles não tinham tanto acesso à escritura como no Reino do Sul. Eles subiam, logicamente, 3 vezes ao ano nas festas de peregrinação. E depois de um tempo, quando houve a divisão dos dois, do Reino de Israel em 2 casas, né? A Casa do Sul e a Casa do Norte. A Casa do Sul ficou com 2 tribos e meia. Yehudá, Benjamim e metade da tribo dos levitas. E as outras 10 casas, né, e meia,
ficaram com 9 casas e meia, né? Perdão. Ficaram... Não, 10 casas, né? Porque conta como Menasha e Efraim. Ficaram afastadas porque o rei do Reino do Norte decidiu construir 2 altares com 2 bezerros de ouro em locais separados, um em Dan e o outro, esqueci o nome agora, justamente no território de Efraim. E o que acontece? Ele proibiu do povo subir para Jerusalém, aprender lá acerca do Eterno. Ele constituiu falsos levitas que não eram da tribo de Levi. Eles constituíram falsos sacerdotes, para ser mais exato. E os sacerdotes deveriam ser levitas. Ele constituiu pessoas que não tinham a capacidade de ensinar, até de outras tribos, para serem sacerdotes. Ensinando as festividades nos tempos errados. Ensinando a Torá de uma forma equivocada. Fazendo uma mistura enorme e o povo ficou agora sem conhecimento. Por isso que o Eterno diz que os pecados de Yehudá são maiores do que do Reino do Norte. Porque Yehudá tinha muito acesso, era para eles muito mais fácil buscar o conhecimento da verdade. Eles não eram enganados. Eles buscaram aquele engano por conta própria. Então, o desprezo, essas pessoas não conhecem, não ponderam sobre o Eterno, não buscam, como o rei Davi disse, né? No Salmo capítulo 1. Diz o seguinte, né? Bem-aventurado os que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se assentam na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá de Adonai. E na sua Torá meditam de dia e de noite. As pessoas não buscavam mais o conhecimento do Eterno, não buscavam o conhecimento da sua Torá. Por isso, olha como o Eterno compara esse povo que está no versículo 4. Diz o seguinte: nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendentes de malfeitores, filhos imorais. Esses descendentes de malfeitores, o Eterno está justamente comparando com essa geração que não entrou na Terra Prometida. Que o Eterno, através de Moshe, chamou ele de quê? Eles abandonaram e rejeitaram o Santo de Israel, voltaram-lhe as costas. A gente acabou de ver no texto aqui do versículo 43 de Devarim 1, diz: vocês não ouviram, em vez disso, rebelaram-se contra a ordem de Adonai. Então, voltar as costas, por isso que o Eterno está comparando essas pessoas com as mesmas pessoas que não foram permitidas entrar na Terra Prometida. Só que tem um detalhe: essas pessoas já estão dentro da Terra Prometida. E o que é que o Eterno prometeu? Que expulsaria caso eles fossem desobedientes. Alguns se rebelaram porque não puderam entrar. Outros vão se rebelar porque vão ser expulsos. Quem vai permanecer em ambos os casos, tanto daquela geração quanto desta, são os que olharam essas práticas e não fizeram igual. São as pessoas que olharam as instruções do Eterno e não foram desobedientes. O Eterno ama os que são obedientes à sua instrução. Por isso que ele amou tanto Yeshua e por isso que ele ama tanto os servos de Yeshua que são fiéis a seu testemunho. E no capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte. Tá travando aqui meu computador, rapaz. Tá velhinho já, viu? Assim mesmo. Al-Mitku od Tosfu. Por estarem revoltados, mas cada vez mais, né? Ou seja, pelo fato de persistirem em rebelar-se, Sará kol rosh la hali ve hol levav davai. Em que ponto deveria castigá-los? A cabeça está doente e todo o coração enfermo.
E no versículo... Isso. No versículo 6, diz o seguinte. Mikaf regel ve'ad rosh embo. Mitom petsa ve'habura u maká miria zoru velo robashu velo hukha bashame. Da sola do pé até a cabeça não há nada saudável, somente feridas, machucados e chagas não foram cobertos, nem tratados, nem suavizados com óleo. Então, do versículo 6 até o versículo 6, a gente observa que as pessoas já estavam... O Eterno não está falando de uma doença física. O Eterno está dando exemplos, como ele falou no início, né, que o jumento sabe quem é o seu dono, mas o povo não sabe quem é o seu Elohim, né? E o Eterno está dizendo que as pessoas estão numa condição de tão doentes, confiando em outras autoridades, outros Elohim, e estão ficando adoecidas com isso, e não há quem possa curá-los. Por quê? O Eterno, meus irmãos, é um cavalheiro. Como o Moré Renato de Piso estava falando ontem. O único espaço que ele decidiu não entrar sem que seja convidado é no coração do ser humano. Ele só vai bater na porta, só vai abrir quem tiver intimidade com o Eterno. Então essas pessoas estão começando a ficar entorpecidas, ficar doentes, e não se apercebem disso. Porque estão afastadas do único e verdadeiro Elohim. Então, quando o ser humano, meus irmãos, está distante das instruções do Eterno, ele está totalmente privado da sua proteção. Vou lhe dar um exemplo aqui bem simples. Você tem um filho lá, o menino está com 16 anos, ele não pode dirigir ainda. Mas você entra no carro ali, você que é pai, né? Vai lá e não dá o carro pro menino, lógico, né? E, sem a chave, diz: olha, meu filho, aperta na embreagem aqui, você passa a marcha assim, aqui tá a direção, aqui é a seta, aqui acende o farol, tudinho. Para quando você for fazer o exame, for fazer tirar a sua habilitação, você já tem um mínimo de noção. Então, quando você vai dirigindo, você vai ensinando ao seu filho, dizendo: olha, tá vendo, eu vou fazer a curva, eu vou abrir um pouquinho aqui. Para fazer a baliza, eu boto o espelho aqui primeiro para poder fazer a curva. Então, você está dando instruções para o seu filho, até que chegue o ponto que você paga uma autoescola para ele vai fazer as aulas da autoescola, vai aprender sobre a legislação do trânsito, ele vai aprender sobre as normativas que são necessárias para que você seja bem sucedido no trânsito, sem que haja acidente, para que você tenha precaução, para que você ande com atenção. Mas, e você é enfático a dizer: meu filho, você já sabe de muito, você já tem muita noção, mas você só vai pegar num veículo quando você tirar a habilitação. Mas o seu filho, quando você vai fazer uma viagem, ele pega a chave do carro, sobe no carro, desobedecendo a você, e sai por aí andando com o veículo. Acontece um acidente. O pai, em tese, alertou ou não alertou para ele não fazer isso? Ele não foi precavido em dizer várias vezes para o filho: meu filho, não pegue no veículo até que você esteja pronto para isso. O pai não tem culpa. O filho escolheu ser desobediente. Ele não sabia ainda do momento certo, que era o momento certo para ele assumir o volante do veículo. O pai não tem culpa. Assim é o ser humano quando se afasta do Eterno. O Eterno sempre diz: meu filho, não é bom você ir por esse caminho. Não é bom você pegar no veículo agora. Você precisa ter uma maturidade
Assim foi com o povo de Israel. Não vai ser nesse momento que vocês vão entrar na terra, porque vocês demonstraram imaturidade em me obedecer. Então vocês vão entrar daqui a 40 anos. Assim o povo, até hoje, meus irmãos, não seguem as instruções do Eterno. Ele sabe o que é bom. Meu filho, não vá por aí. Isso é um mau caminho. Não transgride o Shabat. Se eu der a ordem que é no sábado, não é no domingo. Não é na segunda, não é na terça. Meu filho, não come esse alimento. E no futuro, pode ser que aconteça um acidente. Então, tudo o que o Eterno passa para o ser humano tem o intuito de ensiná-lo da forma correta para que ele possa desfrutar da sua vida em plenitude. Como Davi também, outra vez, menciona nos Salmos. Salmo 119, versículo 45, diz: eu andarei em liberdade, pois tenho buscado as tuas instruções. Andar em liberdade não é você fazer o que você quer. Andar em liberdade é você ter uma vida em plenitude. É você dominar o seu corpo e não ser dominado por ele. Eu tenho liberdade de beber. Daqui a um tempo, o cara tá acabado na cachaça, meus irmãos. Eu tenho liberdade em ter relações sexuais. Depois de um tempo, a pessoa está completamente acabada em relacionamentos por aí afora, destruído internamente, sempre querendo mais e mais e nunca é saciado. Eu tenho liberdade em jogar no bicho. O senhor começa com R$1, daqui a pouco tá vendendo até a casa. São as pessoas que se acham livres, mas se tornam dependentes do seu vício, dependentes da sua forma de viver. Porque não tem espaço para refrear o corpo. O próprio Eterno, ele diz que o ser humano deve dominar o seu corpo, deve dominar a sua atitude através de quê? Deve dominar a sua mente, né? Através de quê? Se ele começa com esse treinamento, que é obedecer às instruções do Eterno, para ele obedecer, treinar a sua mente para ser bem sucedido, para não fazer coisas que aparentemente são erradas à vista da sociedade, ele vai deslanchar, ele vai ser uma referência em tudo que fizer, porque ele é uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, uma pessoa que tem conhecimento, que busca conhecimento da verdade, busca saber o que está fazendo, busca entender. Quando a gente esmiuça cada mandamento da Torá, meus irmãos, a gente está buscando entender cada instrução do Eterno. Assim você vai passar a fazer isso em tudo que fizerem na sua vida. Cada coisa que você for fazer no seu trabalho, você vai saber um real significado de cada produto, o real significado de cada ação que você está fazendo, como você faz para melhorar. Porém, as pessoas que estão distantes do Eterno, elas estão começando a adoecer e nem percebem. E não há ninguém para curá-las. E no versículo 10, eu pulei do 6 para o 10. O que é que a gente vai encontrar? Eita, no versículo, voltei aqui. Isso, da sola do pé até a cabeça. Não há nada saudável, somente feridas, machucados e chagas que não foram cobertos, nem tratados, nem suavizados com óleo. E do versículo 7 ao 10, o Eterno compara esta geração, que está ali com Yeshayahu, a cidade de Sidom ve Amorá, de Sodoma e Gomorra. O profeta alerta que, se não fosse a misericórdia do Eterno, eles teriam sido consumidos pelos seus inimigos. Mesmo assim, o Eterno novamente faz um convite a Techuvá. Tanto que nessa geração aí, o profeta tá lá, né? De repente chega os assírios para destruí-lo, né? Então o rei vai lá, se arrepende,
busque a presença do Eterno, se veste de pano de saco, rasga suas vestes. E o Eterno vai lá e, por misericórdia, espanta. Porém, espanta o povo, né? Mata aqueles 185 mil soldados assírios. E o rei volta envergonhado para sua casa, porque os seus mensageiros foram zombar do Eterno. Né? E esse rei depois é morto na sua cidade natal. Porém, meus irmãos, o Eterno protegeu o seu povo até o momento que o povo estava em arrependimento. Quando o povo não quis mais, começou a se rebelar, que foi justamente na época do profeta Irmiarro aí, o que é que aconteceu? Eles foram levados até Bavel. E no versículo 10, olha o que o Eterno diz, ó. Ouça o que Adonai diz, governantes de Sidom. Ouçam a Torá de Elohim, povo de Amorá. Então por isso que eu digo, o convite do Eterno, meus irmãos, sempre foi e sempre será para que o povo voltasse à sua Torá. Então, essas pessoas que não respeitam as instruções do Eterno, ou pior, fingem que guardam seus mandamentos, são comparadas com o povo de Sodoma e Gomorra. Hoje em dia, por incrível que pareça, é a mesma coisa. As mais variadas religiões, infelizmente, ensinam a você, a eu, a qualquer pessoa, que não é necessário mais guardar a Torá. Porém, o que é que o Eterno está dizendo? Que essas pessoas que não estão guardando a Torá são comparadas a Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra. Agora, meu irmão, essas pessoas não viviam em Jerusalém, não existia ainda o sacerdócio. A gente vai ver nos textos aqui que essas pessoas levavam sacrifícios no templo. Essas pessoas levavam ofertas de comunhão com o Eterno. Essas pessoas que estão sendo comparadas a Sodoma e Gomorra, eles diziam que só existia um Elohim, em tese. Mas não ouviam a Torá. Tanto que na próxima porção, na porção Vayet Hanan, no capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte, que não se pode acrescentar ou retirar nada das instruções da Torá. Então, o irmão de Yeshua, Yaakov Hatzadik, na sua carta, Tiago, né? Na carta de Tiago, é dito o seguinte, que se você cumpre toda a Torá, mas descumpre um só mandamento, você é réu de toda a Torá. Então, quando você anula um mandamento da Torá, você diz, isso aqui eu não preciso mais seguir. Esse aqui eu não gosto de Shabat, não, eu trabalho no sábado. Então, isso aqui não existe mais. Alimentação, eu adoro comer uma costela suína. Agora suína, né? Nem porco mais, agora é suína, para falar bonito, né? Então, eu adoro isso aqui, eu gosto de comer demais isso aqui. Então, isso aqui é esse livro de Levítico, capítulo 11, isso é passado, já passou. Se você cumpre toda a Torá, você ama o próximo, você ajuda o necessitado, você faz isso, você faz aquilo, mas diz que qualquer mandamento da Torá é vazio, o Eterno vai te considerar vazio no último dia. Porque você descumpre as instruções do Eterno, você faz com que o Eterno seja blasfemado entre as pessoas. Porque o Eterno disse que isso era bom, isso era justo, mas você diz, não, o Eterno não sabe de nada. Quem sabe sou eu. O Eterno sabe de nada. Por quê? Ele disse algo e eu estou achando que o que ele disse não serve mais. Mas as outras coisas eu quero. Eu quero o reino dele, quero estar lá presente. Eu quero a sua presença, estar junto com ele. Eu quero, como é que eu posso dizer? Participar de tudo, menos das festividades que vão ter no reino dele. Porque eu não participo das festas hoje. Já passou. É melhor a festa que a gente vê das nações por aí. O Carnaval, o São João, Natal, o que quer que seja. Então, as festas do Eterno, não. A festa do ser humano, que o homem inventou, são para homenagem aos deuses
que o ser humano inventou, essas são boas. Mas do eterno? Ô camarada, tu acha que no reino do eterno vai ter as festas que ele criou e disse que seriam perpétuas ou vai ter as festas do ser humano? Então, não existe lógica nos pensamentos. Não existe lógica no ensino que os braços de Nimrod estão ensinando às pessoas. E no versículo 11 do livro de Yeshayahu diz o seguinte: Lama li rov ziv heichem yomar Adonai savati olot ilim. Então, por que são oferecidos a mim todos aqueles sacrifícios? Pergunta Adonai. Estou farto das ofertas queimadas de carneiros. Ve'relev mirim vedam parim o revassim ve'atudim lo hafatseti. E da gordura dos animais engordados, não me agrado do sangue de touros, carneiros e bodes. Então, é o que eu estava explicando para vocês. Essas pessoas diziam servir ao Eterno, levavam sacrifícios e ofertas de paz para o Eterno, mas não queriam servir a sua Torá. Olha o que o Eterno vai dizer no versículo 12 e 13. Ki tavol leraot pani mi vike zot mi yedchem remos hatzerai. Sim, vocês comparecem à minha presença, mas quem impediu que pisoteassem meus pátios? E no versículo 13, parem de trazer oferta de grãos inúteis, elas são como um incenso repugnante para mim. Rosh Hodesh, Shabbat, convocações solenes, não suporta a perversidade de suas assembleias. Muitas pessoas pegam esses textos aí, um conhecimento zero. Isolam e dizem, olha, tá vendo? Tem até, veja o que ponto o ser humano chega. Pessoas que se dizem em caminho de Techuvá, que não guardam a Torá. E usam esses textos aí, de Yeshayahu, por exemplo, para dizer que quem deu essas instruções não foi o Eterno, foi o próprio inimigo das nossas almas. E o povo de Israel foi enganado, tal. É uma pergunta que a gente faz. Será que eles dizem que servem a Yeshua? Será que Yeshua cumpriu ordens do inimigo das nossas almas? Que essas pessoas chegam ao ponto a dizer que o Shabat e as festividades foram dadas, que eles chamam de Satanás, que enganou o povo de Israel no deserto. Aí Yeshua, que eles dizem que Yeshua é o Messias, mas não cumpre a Torá. Aí Yeshua estava seguindo as ordens de Satanás, por isso ele nunca pecou. Rapaz, eu não sei o que é que esse povo anda fazendo. Eu nem falo nada, mas essa lógica que quando eu comecei na minha caminhada, tinha muito disso. Eu dizia, não tem lógica não. Eu nem discutia, só desligava lá e saía. Mas são pensamentos e até hoje tem muitas pessoas que acreditam nisso, nessas baboseiras. O que é que o Eterno está falando aí, meus irmãos? Ele está só simplesmente dizendo que não adianta, porque como a gente vem, por isso que é importante aprender porção a porção. Quando a gente estudou lá na porção Vaikra, que eu tive o prazer de trazer para vocês, o que é que a gente aprendeu? Qual é o sentido do sacrifício? É uma demonstração física de que você se arrependeu do pecado que você fez. E você vai matar aquele animal em seu lugar. Então a dor que você vai ter é muito grande. Se você for um ser humano, né? Porém, essas pessoas já estavam num nível tão grande de pecado, de transgressão. E elas transgrediam o mandamento.
mas levavam o animalzinho, matavam, mas já pensando em fazer novamente. Essas pessoas pegavam as suas ofertas de paz para demonstrar que tinham uma relativa paz com o Eterno à vista de todos, mas não estavam realmente em obediência às instruções do Eterno, ou seja, ela não tem nenhuma comunhão com o Eterno, mas eles estavam levando um sacrifício de comunhão com o Eterno. Elas guardavam o Shabat só por aparência. Guardavam as festividades só por aparência, só para o povo ver. Mas o seu coração estava em não cumprir aquilo, ou seja, não faziam por amor ao Eterno. O Eterno sabia, ele sonda os corações, e aquelas pessoas estavam fazendo simples e puramente por cultura ou por estarem ali no meio de todo mundo, mas não por amor ao Eterno. Então, só isso, meus irmãos. Não tem nada a ver que o Eterno não queria que a pessoa guardasse Shabat. O Eterno sempre quis. O problema é quando você faz isso só por fazer. E no livro, deixa eu só dar uma adiantada, que senão a gente... Deixa eu ver a hora aqui. Ixi, meu irmão. Eu tô no horário. Vamos adiantar aqui. E no livro de Yeshayahu, no capítulo 1, versículo 16, diz: Rahatstu Ha-Rathatsu Ha-Zaku Hasiru Roar Ma'al Lechem Mineged Einai Ha-Dilu Harea. Lavem-se, afastem-se do seu mau procedimento, da minha vista, parem de fazer o mal. E no versículo 17 diz: Limdu Heitev Dirshu Mishpat Ashuru Hatots Shiftu Yatom Rivu Almaná. Aprendam a fazer o bem, procurem a justiça, aliviem os oprimidos e defendam os órfãos e pleiteiem pela viúva. Então, o que é que o Eterno está chamando essas pessoas? A fazerem techuvá, se arrependerem das suas atitudes. Eles se esqueciam de que, acompanhados de um Shabat, de uma festividade, de um sacrifício, existiam os frutos de arrependimento. Existiam as práticas da Torá para com o próximo. E o Eterno cita o exemplo para defender os órfãos e as viúvas, que é uma expressão máxima de falta de compaixão. É você ver um órfão, uma viúva passando por necessidade e você não ajudar. Ah, mas eu vou levar meu sacrifíciozinho pro templo lá, matar ali o animal e tô de boa. Enquanto isso, a viúva, o órfão tá passando fome na porta da minha casa. Acontece hoje. As pessoas pegam seu dinheirinho, botam na sacola, passam na frente de pessoas que estão com fome, passando por dificuldades, passando por momentos de aflição, mas pega aquele dinheirinho e vai dar lá em qualquer tipo de religião, mas esquece de ajudar o verdadeiro templo de Adonai, que é o ser humano. Existe até hoje. Até no nosso caminho de Techuvá, existem pessoas que não separam um centavo para ajudar o necessitado. Muitos procuram a Techuvá, o retorno, porque acreditam, mas não precisa mais dar o dízimo. E faltou pobre, foi. É evidentemente que a gente não tem um templo para fazer a manutenção do templo não, né? Do Mishkan. Não existe os levitas, tudinho para você separar uma 10ª parte e dar aos levitas. Mas o que custa você separar essa parte e ajudar o necessitado? Falta pobre no mundo. Aqui pelo menos no Recife, o que não falta. Pessoas com dificuldades. Infelizmente, queria que todos estivessem bem. Mas aí é que tá, meus irmãos. Existem pessoas que procuram esse caminho porque acreditam que não é para mais dar, não é necessário mais dar o dízimo. Mas se esquecem que existe o pobre, a viúva, o órfão. Olha aqui o Eterno falando. Vou até desenhar para que ninguém se esqueça. Ó, aqui, ó. Pleiteie pela viúva, defendam os oprimidos, o órfão e justamente
a viúva e o necessitado, né? Nunca vai deixar de haver pobre. Por que nunca vai deixar de haver pobre? É justamente o Eterno querendo provar aqueles que ele engrandeceu, deu condições para ver se ele vai ser mesquinho e não vai ajudar o pobre. Nem se preocupe, sempre vai ter alguém passando por necessidade que vai aparecer na sua porta. Vai passar pelo seu caminho. E às vezes a bonança que você está tendo é o Eterno querendo provar se você tem amor realmente pelas obras da sua mão, que é o ser humano, ou se você tem amor única e exclusivamente pelas riquezas. No versículo 18, olha o que o Eterno diz: venham então, diz Adonai, conversemos sobre isso, ou seja, sobre as suas impiedades, sobre as suas transgressões. O Eterno até hoje nos chama, meus irmãos. O Eterno nos chama. E chamou o Eterno, Vaikra. Ele chama o ser humano. Venha conversar comigo. Vamos resolver essa situação. Volte a me obedecer. Procure as veredas antigas. Perguntai quais são os bons caminhos e andai por eles. E ele espera a sua resposta. Que seja diferente do que os antepassados disseram, não andaremos por ele. Está lá em Irmiarro capítulo 6, versículo 16. Pelo contrário, ele pede que nós mudemos essa resposta. E nós vamos dizer para o Eterno, vamos andar por ele. Então, uma vez, semana passada, enviaram para mim um vídeo. Olha, você não fala sobre o Shabat? Olha, aqui, esse debate aqui entre dois religiosos sobre o Shabat. E um questionando pro outro o seguinte: não, mas você não guarda o sábado, eu quero que você me mostre, que ele chama de Novo Testamento, né? Ou seja, nos escritos nazarenos, algum canto onde manda o povo do Eterno guardar o Shabat. E o outro começou a gaguejar. Eu digo, acho que danado é isso. Como é que o cara tá estudando, diz que guarda o Shabat e não sabe um texto dos escritos nazarenos que demonstra? Ele tá faltando ele pegar o livro ali do Shabat da Moré Raquel Castro, que digitou, né, as palavras, transcreveu as palavras do Moré Marcos Felipe. Entregar um livro para esse rapaz aí, ele vai ver. E não falta relatos sobre o Shabat nos escritos nazarenos. Mas é uma pergunta que eu resolveria em 5 segundos. Eu mandaria de volta para a pessoa. Eu digo, tá bom. Me mostre onde está escrito, ordenando o ser humano trocar do sábado para o domingo. Me mostre um texto só. Não tem. Mas a gente vê Yeshua no Shabat, guardando o Shabat. Ele transgredia algumas tradições que o povo criou. Mas o Shabat não. Ah, mas ele trabalhava. A gente já desmistificou isso várias vezes, meus irmãos. Segundo acredito na própria religiosidade aí, acredito que Yeshua era carpinteiro. Mostre Yeshua batendo um prego numa barra de sabão no Shabat. Yeshua nunca foi médico. Ele curava por amor ao próximo e nunca cobrou por isso. O trabalho que o Eterno proíbe é com fins lucrativos. Você fazer algo esperando algo em troca. Seja uma benesse para você, para a sua casa ou até financeiramente. Mas você ajudar o próximo nunca foi um trabalho. A não ser para a mente daquelas pessoas que são realmente pervertidas, né? Você curar alguém sem cobrar nada, isso aí ser considerado um trabalho só se o cara for louco ou pervertido. Então a pergunta que a gente deve se fazer para as pessoas que duvidam, que querem enviar espias, né, para ver se realmente o que o Eterno prometeu é verdade, se não é, que é justamente esse tipo de atitude, de questionar o Eterno. Me mostre o contrário. Me mostre que o Eterno, que Yeshua ensinou o contrário. Leia Matitiahu capítulo 5, versículo 17 em diante. Que até que céus e terra passam, nenhum ponto, nenhum traço será omitido até que tudo se cumpra. Os céus e a terra ainda existem, meu irmão. Então, até hoje o Eterno chama a gente para
razoar com ele, conversar com ele, sentar com ele e deliberar. Ainda que seus pecados sejam como escarlates, ou seja, vermelhos, sejam escuros, né? Sejam escarlate o vermelho, né? Bonito. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então, a transgressão do ser humano, mesmo que seja da cor de sangue, o Eterno vai purificá-los se eles sentarem para conversar com o Eterno, ou seja, ouvir a sua voz. Onde está a voz do Eterno? Através da sua Torá. E no versículo 19 diz: se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão o melhor da terra. Agora, quantas vezes eu já não ouvi esse texto aqui? O Eterno disse que nós comeremos o melhor da terra. Só falam isso. Nós vamos comer o melhor da terra. Foi prometido pelo Eterno. Mas olha o que o texto está dizendo. Olha o contexto. As pessoas que estavam como Sidom vê Amorá, como Sodoma e Gomorra, deveriam ouvir a Torá do Eterno. Está lá no capítulo, no mesmo capítulo 1, né, no versículo 10. Deveriam, essas pessoas que estavam comparáveis a Sodoma e Gomorra, essas pessoas deveriam voltar e ouvir a Torá do Eterno. Obedecer novamente a Torá do Eterno. Sentar com o Eterno e conversar com ele. Se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, ou seja, ao que? A voltar a obedecer a Torá, comerão o melhor da terra. Existem condicionantes. Não é só você dizer que acredita. Você provar através de suas ações. São os seus frutos que vão definir quem você é. No versículo 20, no entanto, se vocês se recusarem e se rebelarem, ou seja, se rebelarem contra o quê? Contra a voz do Eterno, contra as suas instruções, contra a sua Torá, serão devorados pela espada. Continuando no versículo 26, aí sim vem uma promessa maravilhosa do Eterno através do profeta. Vê Ashfá Shofteir Kavarishoná o Atsair Kavatehilá Aharei Kem Yare Lach Ir Hatzedek Kiriá Neemaná. Restaurarei os seus juízes como fiz anteriormente, e seus conselheiros como do início. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Então, restaurar os juízes é o projeto, meus irmãos, original do Eterno. O Eterno, quando na porção lá, quando Yitro vai lá e dá para Moshe a opção de dizer, olha, Moshe, você está se cansando demais, separe pessoas em grupos, né? Pessoas que são experientes, que têm conhecimento do Eterno, para que elas tomem as decisões. E as decisões mais difíceis, que passou pelo chefe de 10, depois pro chefe de 50, depois pelo chefe de 100, não conseguiram resolver, depois o chefe de 1000 e depois vem você. Aí você resolve. Se chegou a essas pessoas e eles não conseguiram resolver. Então, o estabelecimento de juízes vai chegar a um ponto de que existe uma opção, que é o último caso, no caso de, por exemplo, em Moshe, ele tem acesso direto com o Eterno. E quando o povo fosse, por exemplo, tomar uma decisão muito séria, seria o próprio Eterno, através desse juiz, que tomaria a decisão. O juiz estava à frente porque ele era o representante que falava diretamente com o Eterno.
Quando o povo estabeleceu um rei, eles quebraram essa hierarquia. Por quê? O rei ia estabelecer comandantes, soldados, governantes que não tinham essa mesma disposição. Tanto que quando o povo tinha uma demanda muito grande, precisava ir à guerra, quem tomava geralmente as decisões era o próprio rei, e de vez em quando ele ia perguntar a um juiz, ao profeta, né? Que tinha acesso ao Eterno. A gente vê isso no caso de Shaul, quando vai falar lá com Shemuel. A gente vai ver no caso do próprio rei Davi, quando o profeta Natan chega até ele para poder trazer os seus decretos. Então nem o próprio rei tinha acesso ao Eterno. Por isso que o Eterno nunca quis outro intermediário a não ser aqueles que ele dispôs. Então isso é a restauração dos juízes. Assim como será no reino do Eterno através de Yeshua. Yeshua vai restabelecer os juízes. Por último caso, quem toma a decisão é ele, que ele tem acesso direto ao Eterno. Então, no versículo 27 diz: Sion será salva pela sua justiça e quem está nela pela retidão. Então, as pessoas que estiverem firmes no conhecimento do Eterno serão salvas por serem retas e justas. Está aqui um parreiral, né, de uvas. Olha cada uva linda, maravilhosa, cada cacho grande, né? Tem muito aqui em Petrolina, no meu estado de Pernambuco. No livro de Yohanan, no capítulo 15, versículo 1, está nos textos relacionados. Nosso Mashiach Yeshua, ele vai trazer ilustrações para poder facilitar a compreensão de quem está perto. Inclusive, muitos não se apercebem que Yeshua toma o papel de como se ele fosse a própria Torá falando. Então, quando ele diz eu sou o pão da vida, não quer dizer que o próprio Yeshua é o pão da vida. O que é o pão da vida, segundo as Escrituras? É a Torá. É a representação do pão da vida. Está lá em Devarim, capítulo 8, versículo 8. Não, eu não lembro o versículo, mas capítulo 8. O que é a água da vida? Segundo os profetas. E Irmiarro, capítulo 16, 17, fala sobre isso. Que a Torá do Eterno é como se fosse uma cisterna que desce águas vivas. Então Yeshua está assumindo o papel de ser a expressão máxima da Torá, de traduzir a Torá do Eterno em mais alto nível, ou seja, ele viver, cada palavra que sair da sua boca vai ser uma expressão da Torá. E ele escolhe exemplos práticos, simples, coisas fáceis que estão o cotidiano ao redor do povo para poder dar as suas instruções. Ele não usa exemplos difíceis, coisas de outro mundo, palavras que ninguém entende. Ele usa as coisas mais simples para poder ensinar o povo. Um exemplo que ele vai citar, ele vai usar justamente algo que eles tinham em grande quantidade, que é justamente a videira. Ani Hagefen, ou seja, eu sou a videira, aí diz Ha-emitit, ou seja, emet, ou seja, eu sou a videira verdadeira. Hu Hakorem. Então, Hakorem. Então, e o meu pai vê Avi Hu Hakorem. E o meu pai é o lavrador. Então, Yeshua está dizendo, assim como a Torá é aquela que vai trazer as pessoas a se unirem, o cacho de uva, meus irmãos, ele é um cacho de uvas. Porém, um cacho de uva não tem uma uva só. O cacho de uva tem várias uvas nela. Então ele é Had, é um só, mas todos estão nele. Assim como todos os que estão no mesmo barco, no mesmo caminho, essas pessoas são um só com o Eterno.
Então, você não pode estar separado da videira. Você não pode... As uvas, uma só uva, ela não é um cacho. Ninguém para colher uma uva só. Só compensa pegar o cacho. Então, assim mesmo, é o povo do Eterno. Ele tem que estar junto, unido, forte, para que possamos dar verdadeiros frutos. Todo ramo que é parte de mim, todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos. A limpeza é justamente o que Moshe está fazendo no início do livro de Devarim. É quando o Eterno traz uma repreensão, o Eterno faz uma prova dessa fé, quando o Eterno vai até a pessoa e diz: olha, teu caminho está errado, corrija, como Yeshua faz lá no livro de Revelação. É mencionado que é dito o seguinte para as congregações que estão no início ali do livro de Revelação: olha, corrija essa atitude, vocês têm a doutrina de Balaão no meio de vocês, tire isso, porque senão eu virei até vocês. Aquele que perseverar até o fim vai colher o melhor da terra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Sempre existe uma repreensão, que é a limpeza dessa videira, que é justamente aquelas pessoas que estão conforme a Torá. Agora, observa uma coisa, ó. Todo ramo que faz parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. Ou seja, são as pessoas que dizem servir ao Eterno e guardam a sua Torá, mas não apresentam frutos de justiça na sua vida. São pessoas ímpias, mas que dizem servir ao Eterno. Todo ramo que dá fruto, o Eterno vai lá e vai incentivar para que essas pessoas produzam mais através de quê? Das repreensões. As repreensões levam o justo a melhorar. O tolo ouve a repreensão e a rejeita. O sábio ouve a repreensão e corrige suas atitudes. Então, as repreensões do Eterno que estão descritas na sua Torá são para o aprimoramento do ser humano. Para que ele melhore ainda mais, para que ele possa dar mais fruto. Por isso a gente estuda todos os anos as porções da Torá. Então, Yeshua, meus irmãos, ensinava de uma forma simples os assuntos mais complexos, com exemplos do nosso cotidiano. Resumindo, meus irmãos, quem não vive a vida como ele viveu, em obediência irrestrita aos mandamentos da Torá de Adonai, ou seja, sem fazer cometer pecados, que é quase impossível, mas a gente tenta. A gente vai estudar sobre os mandamentos e quando a gente vê alguma atitude, alguma ação no nosso dia a dia que seja contrária aos mandamentos da Torá, o que é que a gente vai fazer? Optar por obedecer ao Eterno e não ao ser humano. Então essas pessoas que não vivem em obediência restrita à Torá, ou seja, têm ressalvas contra os mandamentos da Torá, não fazem parte da videira. Essas são as pessoas que querem viver de acordo com o seu próprio entendimento da palavra. Como aqueles que viviam no tempo do profeta Isaías, que davam suas ofertas e sacrifícios, porém não queriam obedecer às instruções do Eterno. Hoje a gente vê os mestres, os sábios aí que existem pela internet, em tudo quanto é de canto. E quando a gente pergunta alguma coisa para eles sobre as escrituras, olha, isso aí é um assunto polêmico, um assunto difícil, são humanos, não sei o que lá, tem um seminário de não sei quantos anos de estudo, teologia, não sei o que lá. Começa a botar dificuldades. E Yeshua ensinava fácil. Se alguém trazia uma pergunta muito difícil, ele, na hora, utilizando palavras simples e ilustrações do cotidiano, ele resolvia tudo. Então, hoje, a gente estuda aqui no canal Teshuvah Total, com essa prática, trazendo ilustrações do cotidiano, do dia a dia, para que você entenda que não existe lógica em viver uma vida se dizendo servo do Eterno, mas não servindo
a ele da forma que ele ordenou, não da forma que a gente acha que deve ser. E no versículo 3 diz o seguinte: neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Ou seja, o que Yeshua falava, meus irmãos? Por um lado e por outro, o dia todinho, ensinando, arrazoando acerca da Torá. Ou seja, essas pessoas agora estavam aprendendo de uma forma translúcida. Pessoas que eram humildes, não tinham conhecimento da Torá. Yeshua era um rabino, segundo a visão daquelas pessoas, um rabi, segundo a visão da época, que consideravam os mestres de rabi, de mestre, que ensinou aos pobres coisa que a maioria não fazia. Porque quando a gente... Desculpa, o carro de som aí passando bem alto, viu? Porque a gente viu no texto lá do profeta Yeshayahu que o Eterno pede para que seja feita a justiça, ensinado, seja levada a justiça ao pobre, ao necessitado, ao órfão, à viúva. E Yeshua se voltou para esse público. Pessoas que eram ignoradas pela sociedade. Que à vista de muitos não tinham condições financeiras para receber uma palavra do Eterno. Mas ele foi lá e fez, ensinando de uma forma simples, que até hoje conquista a maioria de toda a humanidade, né? Então, pela palavra que ele ensinou, as pessoas ficaram limpas. Aí é que vem o texto que eu lhe disse a vocês, ó: permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Ou seja, um cacho de uva é um só, mas existem várias uvas ali. Que nós sejamos uma uvinha desse cacho, uma uvinha dessa videira. Que quando o Eterno vá fazer a limpeza, nós possamos dar mais frutos. Que nossos ramos não estejam vazios, sem nenhuma uva. Que ele ache fruto em nós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, ou seja, a parte, um ramo é justamente o que a gente está ilustrando, meus irmãos. As pessoas que querem, fora do Eterno, dar fruto. Sem fazer parte da videira, ou seja, sem servir às instruções da Torá. Essa videira é a Torá, meus irmãos. Yeshua está se colocando como se fosse a Torá. Ele só falava sobre a Torá, sobre as instruções do Eterno. Não existe, você não pode dar fruto se você não está na videira. A videira é verdadeira. Vocês também não podem dar fruto à parte de mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O ser humano sem a Torá, ele é vazio. Não existe nenhum fruto que o Eterno se agrade dele. Por isso que o Eterno diz que essas pessoas que não dão frutos serão cortadas e lançadas ao fogo. Por isso que Yeshua diz, né? No versículo 10, capítulo 15, versículo 10, é o ápice desse texto. Eu amo esse texto. É claro como a luz do dia. Olha o que o texto fala no capítulo 10, no capítulo 15, versículo 10. Im tishmeru et mitzvotai ta amdu ba ahavati ka asher shamarti gam ani et mitzvot avi ve amadati ba ahavato. Então, olha para isso, meu, que coisa linda. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. Cai por terra, meus irmãos. Eita, tava fora da câmera aqui. Cai por terra, meus irmãos. Qualquer ensino que fale que Yeshua veio ensinar que a Torá foi abolida, que não precisamos mais guardar a Torá. Se vocês permanecerem nos meus mandamentos,
vocês permanecerão no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. E Yeshua ensinou aquilo que ele aprendeu do seu Pai. Logo, se você transgride a Torá, você transgride os mandamentos de Yeshua. Porque a Torá, a instrução do Eterno, que as pessoas chamam erroneamente de lei, é a expressão máxima do amor para com o ser humano. Como você pode dizer que ama o seu próximo se você rouba ele? Se você adultera as coisas, adultera o seu nome, adultera até com sua família, sua esposa. Como você pode dizer que ama o seu próximo se você tem 2 pesos e 2 medidas? Se você mente para o seu próximo, se você não ama ele como a si mesmo, tá tudo escrito na Torá. As pessoas se esqueceram que o amor é a base da Torá. E Yeshua veio ensinar sobre o amor contido na Torá. Então, permanecer nos ensinamentos de Yeshua, leia esse texto, é permanecer guardando a Torá. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. O que é que Yeshua mandou? Olha o texto. A gente vai ver mais à frente. Eu já não lhes chamo de escravos, porque os escravos não sabem o que o seu Senhor faz. Mas eu lhes chamei de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes fiz conhecer. Tudo o que eu ouvi da Torá, eu fiz vocês conhecerem. Yeshua ensinou aos pobres, aos ricos também. Mas, essencialmente, àqueles que não tinham conhecimento da Torá. Por isso que ele está dizendo, se vocês fizeram o que ele manda, vocês são amigos dele. E, para finalizarmos, chegará o dia do grande julgamento. Olha o que está escrito aqui, os 10 mandamentos, certo? No versículo 8 de Lucas 21, no versículo 21 de Lucas 8 diz: Mas ele lhe deu essa resposta. Olha, preste atenção, meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a mensagem de Elohim e agem de acordo com ela. Quem ouve a Torá do Eterno, a instrução do Eterno, e age de acordo com ela. Vocês serão família de Yeshua, uma uva do seu cacho de uvas, um ramo da sua videira, se escutarmos a palavra do Eterno, sua Torá, e agirem de acordo com ela. Isso é um mover do Eterno. É você se mover de acordo com o Eterno. Por fim, que não aconteça, Mateus 27, 23. Então eu lhe direi na cara, ou seja, abertamente: nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a Torá, do que é iniquidade. Avon. Todos aqueles que chegarem diante de Yeshua, assim como aconteceu no tempo de Moshe, que subiram a montanha mesmo contra a ordem do Eterno, achando que poderiam adentrar a terra, e o Eterno disse: eu não estou com vocês. Aqueles que, no tempo do profeta Yeshayahu, que levavam sacrifícios no templo, mesmo sem amar o Eterno, mas negligenciavam o órfão, a viúva. E no tempo de Yeshua, as pessoas que aparentemente tinham frutos, chegavam no tempo lá dos figos, por exemplo, e Yeshua foi vasculhar a figueira e não tinha fruto, na mesma hora que a figueira secou. Porque aqueles que não têm os frutos da Torá, meus irmãos, serão cortados e lançados no fogo. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Uma Shavua Tov Lekulá, uma boa semana para todos. Que vocês estejam repletos das bênçãos do Eterno, sendo protegidos e amados por Ele todos os dias da sua vida. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês, viu? Até a próxima, o próximo estudo do programa Examinando os Profetas.
Ele não gosta muito não, viu? Isso é chato. Tchau, meus irmãos. Claro.